Bom dia, gente boa! Sejam bem-vindos ao nosso devocional dessa manhã. Feliz segunda-feira para você aí. Espero que você esteja bem, começando bem a sua semana. E como a gente diz por aqui, muitas vezes que fique melhor a partir desse nosso tempo juntos. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal, onde a gente todas as manhãs, a gente está aqui aprendendo, buscando adaptar a nossa vida à realidade da Bíblia, aplicar a Bíblia ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, e nós temos falado todo esse ano sobre um processo de cura, de restauração, baseado no programa 30 Semanas que a nossa igreja oferece. E nós estamos falando hoje sobre reparar os danos causados, ir lá e consertar os relacionamentos, pedir perdão pelos erros e tudo isso que a gente precisa fazer para ter uma vida saudável e para a gente poder, de fato, resolver as pendências do passado. Mas hoje nós vamos tratar de uma pergunta que é muito comum e é muito importante a gente discutir ela e entender ela nesse processo de reparo, que é a seguinte, cara, mas o que eu vou reparar, né? O que eu vou reparar? Como que eu vou fazer o reparo especificamente nessa situação, nesse relacionamento? O que eu devo fazer para reparar? Né? Como que eu devo expressar isso? O que especificamente eu preciso fazer? E muitas pessoas têm esse entendimento. Eu preciso reparar algumas coisas, mas como que eu reparo? Às vezes uma coisa de muito tempo atrás. Às vezes uma coisa que envolveu talvez uma fala nossa, ou uma atitude nossa, um recurso financeiro nosso. Né? Enfim, tem mil situações e para essas diferentes situações a gente precisa também um entendimento diferente e uma direção diferente. Hoje nós vamos falar, cara, o que eu reparo? Como que eu faço isso? E aqui nós vamos voltar para um princípio muito importante que nós já olhamos semana passada, mas cabe de novo esse versículo para nós aqui. Por quê? Nós vamos descobrir hoje o seguinte, que não existe uma fórmula mágica para todas as reparações que a gente precisa fazer. Não existe um princípio que eu possa dizer, ó, é assim, ó, você, né, pega o seu problema e se for assim, você resolve assim, se for assado, você resolve assim. Cada situação é cada situação. Porque a quantia de tempo que se passou, o que você fez ou deixou de fazer, né, o quanto de dano que isso trouxe, tudo isso é orgânico, tudo isso não tem como a gente trabalhar só com uma fórmula que resolve tudo. Vai precisar ter uma sensibilidade ao Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso, e nós vamos precisar também ser guiados por esse princípio, que eu acho que traz muita clareza para nós e nos ajuda a, mesmo que a gente não tenha uma fórmula, nós vamos ter um princípio para seguir. Né, vamos ter um princípio a seguir. E está lá em Lucas capítulo 6, versículo 31, que a gente já viu semana passada, mas vale demais a pena a gente usar ele como princípio e pauta para a nossa conversa de hoje. Lucas 6, 31 diz o seguinte, olha só. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Por que esse princípio é tão importante para nós hoje? Porque o conceito de reparação, ele é um conceito abstrato, né? Como que eu reparo? Eu só mando uma carta? Eu ligo? Eu vou falar pessoalmente, que é melhor do que ligar? Mas talvez eu não consiga ir pessoalmente porque a pessoa está distante. Se envolveu alguma coisa de recurso financeiro, eu pago de volta, pago mais do que tirei, ou não tenho recurso para pagar, então não consigo fazer, né? Cara, como que eu lido com isso? Então, o conceito de reparação é um conceito abstrato. E as pessoas perguntam, cara, até que ponto que eu vou? Quando que eu considero reparado, considero resolvido, considero consertado? Né? Quanto que eu devo falar? Falo por telefone, falo por recado, mas às vezes tem situações que eu não quero, pessoa que eu não quero ver pessoalmente, porque, cara, foi muito ruim, muito destrutivo, ou né, nem é uma coisa boa eu ir lá e falar com a pessoa nesse momento, né? Às vezes tem relacionamentos do passado que a gente precisa reparar, mas, cara, não é o caso de você ir lá e se encontrar com uma pessoa que era
teu cônjuge do passado, né, ex-namorado, ex-namorada, cara, às vezes não é nem o momento, né, nem é sábio você ir lá. Então, cara, como é que eu lido com isso? Como é que eu faço isso? E aí tem uma segunda pergunta, né? Beleza, uma vez reparado, vamos dizer que eu soubesse o que fazer, fui lá e fiz. Uma vez reparado, que nível de intimidade que essa pessoa deve voltar a ter na minha vida? Então vamos lá. Ex-cônjuge, né? Poxa, fui lá pedir perdão pelas coisas que eu fiz de errado, que eu era cabeçudo, não sabia o que eu sei hoje, fui lá e pedi perdão. Beleza. Isso quer dizer que a ex-cônjuge, o ex-cônjuge vai voltar a viver dentro da minha casa? Com o novo cônjuge? Com a nova cônjuge? Né? Isso quer dizer que o cara que talvez eu fiz um negócio meio torto lá, eu fui lá e pedi perdão, que agora ele vai, né, viver dentro da minha casa e nós vamos voltar a fazer negócio? Não necessariamente. Não necessariamente. Em outros casos, às vezes isso pode acontecer. Já vi casos disso acontecer e de ser algo lindo, algo que muito restaurado assim de Deus mesmo, sabe? Então, muitas pessoas ficam confusas porque olham o exemplo de outro e falam: nossa, eu tinha que ser daquele jeito, mas às vezes as circunstâncias são diferentes. Então, como que a gente lida com isso? Cara, o que eu devo reparar? Até onde eu vou para reparar? E que papel que essa pessoa vai ter na minha vida a partir do momento do reparo? E aqui nós temos alguns princípios para a gente discutir. O primeiro é esse texto bíblico. Como você quer que os outros lhe façam, faça você também a eles. Então, se coloque na posição da pessoa. Se coloque na posição da pessoa. E faça a seguinte pergunta: se eu fosse essa pessoa, o que eu gostaria que fizesse comigo? Se eu fosse essa pessoa, o que eu ia querer? Se eu fosse essa pessoa, eu ia querer que viesse conversar pessoalmente comigo. Pô, então vou lá, vou conversar pessoalmente com ela. Se eu fosse essa pessoa, eu não ia querer que viesse conversar pessoalmente comigo. Então, vou mandar um recado. Se eu fosse essa pessoa, eu diria que aquele valor lá, cara, já passou, cara, tranquilo, né? Só um pedido de perdão, não precisa se preocupar com valores, porque isso não importa, né? Ou foi tão pouco, ou foi há tanto tempo atrás, passou, virou a página e fechou. Então talvez a direção seja essa. Ou, cara, se eu fosse aquela pessoa, eu ia dizer, cara, tá fazendo falta aquele valor e, poxa, né? Pelo menos um ato de querer acertar já valeria muito. Então, primeiro se coloque na posição daquela pessoa e pense, cara, o que eu gostaria que aquela pessoa fizesse para mim? Então, eu vou fazer isso para ela também, né? Esse seria o primeiro princípio. Então, é uma fórmula? Não, mas é um princípio que nos dá pelo menos um norte para a gente começar a construir que tipo de reparo, como que eu vou fazer o meu reparo aqui para que eu possa fazer isso de forma sábia e inteligente, mesmo que cada situação seja cada situação. Então, primeiro temos um princípio, faça para com os outros como você gostaria que fizesse contigo. Segunda coisa, que é muito, muito importante, que é um outro princípio. Não tem como a gente calcular o reparo ou pensar no que nós vamos fazer sem a gente ter uma sensibilidade ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe o que precisa ser feito. Ele sabe o que vai simbolizar o reparo verdadeiro, né? O que vai curar o relacionamento, o que vai lidar com a situação e dar ela por vencido. O Espírito Santo sabe. Então é muito importante que a gente também tenha uma sensibilidade ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, fala comigo. O que eu preciso fazer? Como que eu devo agir? O que eu devo falar? Eu ligo, eu vou lá pessoalmente. Espírito Santo, me direciona, me prepara, sabe? Me ajuda a entender o que eu preciso fazer. Entendendo alguns princípios bíblicos, a gente sabe, por exemplo, né, a gente vê o exemplo de Zaqueu na Bíblia, né? Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele se entrega a Jesus, ele diz, cara, tudo aquilo que eu tirei dos homens, tudo aquilo que eu fiz de mal, ele literalmente estava roubando, né, pessoas, ele era um coletor de impostos que usava a sua autoridade como coletor de impostos para pegar mais uma quirerinha para ele. Ele dizia, cara, tudo que eu tirei, né, que eu lesei as pessoas financeiramente, eu vou devolver, acho que era, não lembro, 4, 5 vezes mais. Cara, eu vou devolver tudo que eu fiz, cara, eu vou mostrar que realmente eu mudei, eu vou devolver com juros de correção monetária. Às vezes é isso que precisa acontecer. Por outro lado,
às vezes a gente não, né, cara, nem conseguiria fazer isso. Já aconteceu comigo de coisas que eu fiz na minha juventude, que eu ressarci um valor financeiro lá de quando eu tinha 16 anos de idade, que eu ressarci um valor financeiro simbólico. Eu não tinha como ressarcir todo o valor, mas eu fiz algo que foi sacrificial para mim, dizendo: olha, eu reconheço meu erro, quero corrigir, não tenho como corrigir tudo, né? Mas é algo que simboliza o desejo do meu coração de pedir perdão e de consertar, e de reconhecer meu erro e de alguma forma tentar reparar. Estou reparando com aquilo que eu consigo reparar, né? Às vezes a gente muda de situação de vida, né, cara? Poxa, lesei pessoas quando eu tinha 5 empresas, né? E o valor que eu lesei é grande. Cara, hoje eu não tenho 5 empresas, eu não tenho como, né, ressarcir isso, mas eu posso fazer alguma coisa direcionada pelo Espírito Santo que simboliza e que para mim, né, é sacrificial e que simboliza essa realidade. Então, é muito importante que a gente tenha sensibilidade ao Espírito Santo. Outra coisa aqui, rapidinho. É importante que a gente entenda que, mesmo depois de feito o reparo, pensando no que eu gostaria que fizesse comigo, vou fazer isso com outra pessoa então, pensando em ser sensível ao Espírito Santo, entender o que eu preciso fazer. Feito o reparo, também é importante a gente entender o seguinte: às vezes essa pessoa com quem eu reparei não vai ocupar mais a mesma posição na minha vida. Você entende? Então, fiz o reparo? Sim, fiz o reparo. Mas isso não quer dizer que essa pessoa vai voltar a ocupar a mesma posição. Dei um exemplo aqui, né? Cônjuges, né? Ex-cônjuges. Cara, poxa, hoje com a cabeça que eu tenho, eu tô pensando diferente, vou lá pedir perdão pro meu ex-marido, pra minha ex-esposa, né? Beleza, pode até acontecer isso, né? Mas essa pessoa não vai ocupar o mesmo espaço mais, né? Você está com um novo cônjuge, novo marido, uma nova esposa. Às vezes vão ser uma coisa que vai ser reconstruída. Cara, com meus filhos, vou lá reconstruir um erro do meu passado com meus filhos que já são adultos. Cara, beleza, você corrigiu o erro. Para voltar o relacionamento, provavelmente vai ser uma construção, vai ser uma reconstrução ao longo de anos, não vai ocupar do dia para a noite. Então, tudo isso também a gente precisa entender que às vezes a pessoa não vai ocupar mais o mesmo lugar. Ok? Às vezes vai reparar e vai ocupar um lugar ainda melhor, às vezes vai reparar e não vai ocupar o mesmo lugar, né? Vai ficar distante, e às vezes vai ser uma reconstrução que eu vou precisar fazer ao longo do tempo. Então, o princípio para nós aqui é o seguinte: a reparação ela deve ser analisada e calculada caso a caso. Não tem fórmula para dizer faça assim e vai dar boa. Não, é caso a caso, né, dessa forma, meio de forma artesanal, né, cara? Cada caso a gente vai analisar, vou pegar o princípio de Lucas 6,31, vou pensar sobre como que eu aplicaria esse princípio aqui, vou buscar do Espírito Santo uma sensibilidade para saber o que fazer e o que precisa ser feito, e vou olhar para a minha situação, para a minha realidade, para o meu relacionamento com essa pessoa, e vou tentar aplicar os princípios bíblicos a essa situação específica, tá? Então, pergunte ao Espírito Santo, por exemplo, né? A posição e a influência que essa pessoa teve na minha vida lá no passado, é adequado que ela continue a ter? Ou eu vou reparar, mas o nosso relacionamento vai continuar um relacionamento de respeito, mas de distância? Como que vai ser? Né? Então, reflita sobre quem precisa voltar a ocupar uma posição importante na sua vida, né? Talvez no reparo precisa voltar a ocupar essa posição importante, e quem que talvez deva sair da sua vida. E está tudo bem, né? Então, é importante a gente até separar essas coisas, né? O reparo não quer dizer que a pessoa volta à posição de novo. O reparo é o reparo. Eu preciso reparar e pedir perdão por aquilo que eu fiz de errado. Beleza. Agora nós vamos redesenhar esse relacionamento. Em alguns casos a pessoa vai voltar mesmo, né? Poxa, tinha me distanciado, me magoei com o meu líder de PG, com o meu discipulador. Poxa, preciso ir lá reparar e voltar a ter esse relacionamento que é crucial para a minha vida. Beleza, fechou, voltou, né? Poxa, me reparei com um cara que eu fiz negócios lá atrás, negócios tortos, ele continua torto, né? Então eu vou lá, vou reparar a minha parte do erro, mas não vou voltar a fazer negócios tortos com o cara do passado. Então, cada situação é cada situação, e a gente precisa ter dependência do Espírito Santo. O que eu gosto
nessa história. Eu sei que talvez para alguns de vocês você pensa, poxa, mas eu queria uma fórmula, pastor. Queria que o pastor me falasse o que eu preciso fazer, né? O que eu gosto dessa ideia? Cria em você e cria em mim a necessidade de a gente orar, da gente buscar, da gente ser sensível ao Espírito Santo. Né? Se eu te desse uma fórmula, você não precisava nem consultar Deus, não precisava nem ser sensível ao Espírito Santo, era só calcular a fórmula lá, né? Coloca os inputs lá e, né? ele cospe para você uma resposta. Mas relacionamento com Deus não é fórmula. Relacionamento com Deus é relacionamento, é sentar, conversar, ouvir, ser ouvido. Né? Então, quero incentivar você, à medida que você constrói as áreas e as pessoas com quem você precisa reparar, pega esse princípio, Lucas 6,31. O que eu gostaria que fizesse comigo? Cara, isso é base para nós. Vamos começar por essa base. Beleza. Segundo lugar, Espírito Santo, o que eu preciso fazer aqui? Está aqui o que eu gostaria que fizesse comigo, se fosse eu. Mas o que o Senhor está direcionando? E seja sensível ao Espírito Santo. Deixa Ele falar contigo. Deixa Ele direcionar o teu coração. Deixa Ele dar ideias à tua cabeça. Às vezes vai entrar uma ideia que você vai falar, cara, essa ideia não veio de mim. Essa ideia só pode ter vindo de Deus. Deus me deu um insight, cara, né? Acendeu uma luz aqui que, cara, eu acho que é de Deus essa luz. Maravilha, segue isso, só vai. Né? E permite o Espírito Santo também falar contigo sobre a posição que essa pessoa vai ocupar na sua vida. Se vai ser a mesma, melhor ou diferente, ainda distante, mas tendo reparado. O importante é a sensibilidade ao Espírito Santo. Né? E, cara, tem coisas na vida cristã que não são fórmulas. É relacionamento que a gente chega lá. Então, converse com Deus a respeito disso. Se você ainda tem dúvidas, tem incerteza, converse com o teu líder de PG, converse com o teu discipulador ou tua discipuladora. Né? Busque sabedoria também de alguém para você poder construir isso juntos. Mas comece com esses princípios. Lucas 6,31 e sensibilidade ao Espírito Santo. Amém? Vamos encerrar aqui. Nosso tempo já passou, precisamos correr. Vamos pedir a Deus a bênção sobre o nosso dia hoje. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está assistindo agora. Colocamos esse começo de semana diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude. Que princípio maravilhoso nós aprendemos hoje. Talvez tenham pessoas aqui que nem têm um reparo a fazer, mas o princípio a gente já aprende. Né? Como podemos ajudar outras pessoas ou aconselhar outras pessoas no futuro, ou reparar coisas que futuramente precisam ser reparadas. Deus, obrigado pelo ensinamento desse princípio hoje. Para aqueles que precisam reparar, da sensibilidade, da entendimento, Deus, e que nós possamos fechar esse ciclo com sucesso, com direção da Tua Palavra e com a Tua bênção também. Deus, sei com cada pessoa hoje, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa? Um abraço para vocês aí, nos vemos amanhã ao vivo. Desculpa que hoje não estou ao vivo, por isso que eu não cumprimentei vocês, mas amanhã estamos de volta aí ao vivo. Um abraço, Deus abençoe, até lá.